Gramado Notícias, patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Jardim da Serra, venha desfrutar o melhor da vida. Largo da Borges, no coração de Gramado. E Incorporadora das Hortênsias. Olá, seja muito bem-vindo. Quarta-feira de cinzas. Veja na edição de hoje: juíza cancela chamamento para a escolha da nova gestora do hospital. Consultoria vai estruturar a concessão de uma arena de eventos. Chocolateiros prevêem crescimento de 20% na Páscoa. O carnaval se concentrou na Recreio Gramadense e no Clube Ipiranga. E o significado da quarta-feira de cinzas e da quaresma. Confira depois do intervalo. O futuro é feito por quem se conecta. Em 2026, a Assembleia da Sicredi Pioneira terá um novo formato. Juntos, vamos nos conectar 100% online e ao vivo para decidir os rumos da cooperativa. Dia 5 de março, às 20 horas, acesse seu aplicativo Sicredi. Participe, vote e ganhe 50 pontos no programa Juntos. Conexão Pioneira Assembleia 2026. Inscreva-se em sicredipioneira.com.br/assembleias. Quem se conecta, cresce junto. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. A Incorporadora das Hortênsias é sinônimo de bom gosto e qualidade. Em cada detalhe você encontra funcionalidade e um acabamento que só uma empresa com mão de obra própria pode oferecer. São quase 40 anos de tradição da família Linsky. Venha conhecer o apartamento de seus sonhos em um de nossos empreendimentos em Gramado. Incorporadora das Hortênsias. A qualidade que faz toda a diferença. Juíza cancela chamamento público para a escolha da nova gestora do hospital. A juíza Graziela Casaril, da primeira vara da comarca de Gramado, determinou o cancelamento do chamamento público para a seleção da entidade para administrar o Hospital Arcanjo São Miguel. A decisão atendeu a uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público através da promotora Natália Cagliari. Na decisão, a magistrada determinou a manutenção provisória do atual contrato com o Hospital Ana Nery, que administra o São Miguel desde março de 2025. O prazo da prorrogação vai até a escolha da nova entidade e a posterior assinatura do contrato. Também fixou uma multa diária de R$ 5.000 caso o município descumpra qualquer das determinações. O Ana Nery havia sido impugnado da disputa, ficando somente o Instituto de Desenvolvimento, Estudo e Assistência à Saúde, o IDEAS, que foi alvo de operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União por irregularidades em um hospital na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.
Consultoria vai estruturar a concessão de uma arena de eventos. A Gramadotura oficializou a contratação da Ernst Young Consultoria de Atuação Internacional para a estruturação do edital de concessão de uma nova arena multiuso. O projeto, localizado na Perimetral, prevê a construção e exploração de um complexo que passará a sediar o espetáculo Nativitatem. A consultoria dará apoio técnico integrando as áreas de arquitetura, engenharia, meio ambiente, jurídico e considerando análise econômica financeira. A Autarquia Municipal de Turismo projeta que a presença da Ernst Young elevará o patamar de segurança jurídica e atratividade do projeto para investidores. A conclusão dos estudos está prevista para 1 ano, projetando a operação da nova arena para a temporada de Natal de 2028. Chocolateiros prevêem crescimento de 20% na Páscoa. Depois da enchente de 2024 e das dificuldades de recuperação em 2025, os chocolateiros gramadenses prevêem um ano de crescimento. De acordo com dados da Associação dos Chocolateiros, a ACHOCO, a produção de chocolates para a Páscoa aumentou de 700 toneladas em 2025 para 840 toneladas em 2026. Isso representa um crescimento de 20%. O setor aposta no lançamento de novos produtos. Somente a Praver, pioneira do chocolate artesanal, vai lançar 25 novos produtos na Páscoa deste ano. Além disso, a programação da Chocopáscoa deve atrair 1 milhão de visitantes entre 12 de março e 12 de abril. Gramado possui atualmente 28 fábricas de chocolate artesanal que empregam mais de 3.000 pessoas, direta ou indiretamente na produção e venda de chocolate no município. O carnaval se concentrou na Recreio Gramadense e no Clube Ipiranga. O fim de semana foi de muita alegria, música e espírito solidário em Gramado. A cidade entrou no clima do carnaval com 2 grandes programações que movimentaram a comunidade e os visitantes. No primeiro dia de festejos, 650 foliões marcaram presença no Carnaval das Hortênsias, no Clube Ipiranga. Além da diversão, o evento também teve caráter solidário e a comunidade mostrou sua força. Foram arrecadados 499 quilos de alimentos, 551 itens de higiene e 363 pacotes de fraldas, totalizando 914 itens de higiene e fraldas. O resultado que reforçou o espírito de união e cuidado com quem mais precisa. Já no sábado, na tradicional Sociedade Recreio Gramadense, o carnaval manteve vivo uma história que atravessa gerações. A festa, que acontece há mais de 100 anos, reuniu 5 blocos carnavalescos e centenas de foliões nos bailes infantil e adulto. Entre marchinhas, fantasias coloridas e muita alegria, a Recreio mais uma vez confirmou seu papel como palco da tradição carnavalesca da cidade. No domingo à tarde, o Gramado Fantasia, promovido pela Secretaria da Cultura, tomou conta do tradicional Clube Ipiranga. Cerca de 450 pessoas participaram da festa, que reuniu famílias, crianças fantasiadas, música e muita animação. Hoje é quarta-feira de cinzas, também marca o início da quaresma e o início da campanha de fraternidade. Quem fala sobre a importância da data é o padre Eduardo Saraiva, da paróquia de Gramado. Hoje nós iniciamos o tempo da quaresma com a quarta-feira de cinzas, 40 dias em preparação ao grande momento nosso, que é justamente a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é a Páscoa. Depois de 40 dias de penitência, de jejuns, orações, nós então vamos celebrar esse momento mais importante, mais sublime, mais solene da nossa fé cristã, que é a morte de Jesus e principalmente a sua ressurreição, né, no meio de nós. A igreja, quando prepara algo importante, ela dá um tempo também importante para que isso seja preparado, né? Quando nós vamos preparar alguma coisa na nossa família, um aniversário, uma festa de casamento, a gente tem toda uma preparação que leva tempo, os detalhes para que tudo corra bem. A igreja também, comparando dessa maneira, ela prepara com bastante tempo, bastante primor esse momento importante da Páscoa pela celebração
então, da quaresma. O número 40 na Bíblia é simbólico, 40 dias de preparação para a Páscoa, 40 anos o povo passou no deserto até a terra prometida, 40 dias jejuou, ao ser tentado pelo demônio no início da sua pregação. Então o número 40 significa um bom tempo onde a gente matura a nossa fé para poder celebrar com bastante entusiasmo e piedade o momento da Páscoa, né? E a quarta-feira de cinzas ela justamente recai sobre essa realidade onde a gente se dá conta da nossa pequenez, do nosso pecado. E no início da igreja, aqueles que eram preparados para o batismo, que eram pessoas adultas, nos últimos 40 dias antes da Páscoa, eles tinham uma preparação mais forte, na piedade, no jejum, na oração. Todos jejuavam, todos oravam, o bispo, o padre, os catequistas e igualmente aqueles que receberiam o batismo. Então essa tradição acabou entrando na igreja, essa preparação é para todo cristão católico que quer viver bem esse momento da celebração da Páscoa. É um combate, é um tempo de combate. E ninguém vai para a guerra sem armas, né? E justamente nesse tempo de combate a igreja propõe algumas coisas, como o jejum, a abstinência de carne, que a gente faz na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, a oração que deve ser aumentada, né, nesse tempo, uma confissão sacramental bem feita, e aqui no Brasil, uma realidade assim que ajuda a viver a caridade cristã com os nossos irmãos, que também é uma arma da quaresma, que é justamente a campanha da fraternidade. Vamos dizer assim, o braço social da quaresma aqui para nós no Brasil desde os anos 60. Então nós lembramos nesse tempo da quaresma também os nossos irmãos nas suas mazelas sociais. Esse ano a igreja relembra a questão da moradia. O lema é: ele veio morar no meio de nós. Aqui em Gramado nós tivemos há pouco tempo atrás problemas com as moradias nossas, no tempo que houve as enchentes, né? Muitos perderam a sua casa. Então, um modo concreto de nós também nos comprometermos com o sofrimento dos nossos irmãos, daqueles que não têm onde morar, aqueles que não têm o que comer, aqueles que passam frio. É um momento da gente não só pensar, mas concretamente agir em prol desses. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em Gramado e região. A expectativa de enfraquecimento da instabilidade sobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A atmosfera passa a apresentar comportamento mais típico de verão, embora ainda com umidade na atmosfera. Por isso, o tempo será ensolarado em Gramado, com temperatura mínima de 18 graus e a máxima chegando a 25. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Um dos big atrativos da região das Hortênsias está completando 6 anos. E para falar sobre como surgiu e também a expansão que o atrativo terá, eu convidei o diretor da Big Land, Denis Chaulet. Seja bem-vindo, Denis. Muito obrigado, Miron. Obrigado pela oportunidade. E aí, como surgiu o Big Land? De onde veio a ideia? Eu e meu irmão Sandro, a gente sempre conversava de ter alguma coisa junto com meus irmãos, fazer um negócio em família. E nessas nossas conversas a gente decidiu que nós gostaríamos, como a gente é da região, de trabalhar com turismo também. Observando o que a gente poderia fazer, a gente verificou que um atrativo turístico a mais aqui seria muito bem-vindo. Isso lá em 2011, então na época o Snowland estava chegando à região, então os nossos parques, os principais, eram o Minimundo, era o Mundo a Vapor, o Open Park já existia. E nessa nossa conversa a gente disse, olha, o que a gente poderia fazer como parque de diferencial e que fosse para todas as famílias. Então a gente elencou alguns pontos e a gente percebeu que a gente deveria fazer algo interativo que conseguisse pegar todas as idades. Conversando sobre qual poderia ser a temática do nosso parque, na época eu gostava muito de construir brinquedos em miniatura e a gente chegou à conclusão que se fosse interativo um parque desses, provavelmente nós ia passar todas as noites arrumando o que quebrasse. E por conta disso, a gente disse, se a gente fizer um pouco maior, e nessas conversas, um pouco maior, disse, quem sabe a gente faz gigante. E o gigante nasceu a Big Land, a gente foi pesquisar
para ter uma ideia de como que seria um parque assim, e a gente não encontrou nenhum no mundo. Então foi uma ideia original que a gente felizmente teve. E ao mesmo tempo, de 2011 até 2018, quando a gente começou a construção do parque, a gente ia atrás de investidor, ia atrás de fornecedor, e como a gente percebeu que a única forma de fazer isso acontecer seria a gente construir esses brinquedos e jogos gigantes, a gente colocou a mão na massa. Em 2018 a gente foi para a garagem da nossa mãe e fez o nosso primeiro brinquedo, que foi um Atari, tu deve relembrar, com uma televisão gigante, e foi aí que tudo começou, que a gente deu start nisso, que a gente mostrou para as pessoas que era possível se construir brinquedos gigantes funcionando e que era possível a gente fazer um parque com essa temática. Então foi mais ou menos assim que nasceu a BIC. 7 anos entre o início e a execução do projeto. É muito tempo, não deu vontade de desistir? Tu sabe que a gente conversa muito com as pessoas sobre isso, que além dos 7 anos, tem aquela história do sim e não, que tu recebe, um monte de não, e eu tenho certeza que a gente recebeu mais de 100 nãos. Principalmente pela questão de que quando tu está criando algo novo, que tu não tem como tu demonstrar para um investidor como é que vai funcionar, por exemplo, vou fazer um parque aquático, tu consegue demonstrar, tu consegue mostrar vídeos e chegar num senso comum de que aquilo ali tem como se pagar. O nosso caso, as pessoas olhavam e diziam, cara, isso é loucura, não tem como. Então tu ser o primeiro a fazer alguma coisa, o não vem fácil assim na vida. Então eu acho que como irmãos a gente conversava muito, eu e o Sandro, e estava tão incipiente na nossa cabeça aquela vontade de que daria certo, que a gente não tinha não. O não existia na nossa cabeça, só existia quando a gente ia buscar um investidor, alguma coisa, mas na nossa cabeça, não, isso vai acontecer. Tanto que depois que a gente abriu o parque em 2020, tudo que a gente pensava e conversava se realizou automaticamente. Parecia que a gente já dominava há muito tempo aquilo. Claro, a gente teve vários percalços, a pandemia veio logo que a gente abriu, veio as enchentes em 24, mas a gente conversou nesses 7 anos tanto sobre isso, e eu vou dizer que em 7 anos, se a gente falhou 5% desses dias de não se ligar, porque eu não morava aqui na época, a gente se ligava todo dia e falava, e vai ser assim. Então tava muito, muito com a gente gente não ia largar de jeito nenhum. Então, às vezes as pessoas dizem, fiquei 1 ano ali e desisti. A gente ficou 7 anos e passou tão rápido, e a gente não desistiu, ainda bem que a gente não desistiu. Não desistiu e ampliou, porque já há algum tempo vocês estão em Foz do Iguaçu. Exato. Pretendem ampliar o que vem de novo pela frente? O que acontece? 24 foi desafiador pelas enchentes, o aeroporto principalmente, para o turismo como um todo. Então a gente decidiu dar uma sacudida novamente, se reinventar. Então no ano de 2025 a gente abriu 2 operações. Dentro do Open Park a gente abriu uma operação que é a Arena Big Land, que é uma arena só de jogos, então são fliperamas e videogames gigantes. Então, para não concorrer com o nosso parque, mas ser mais uma atração aqui em Canela, a gente colocou como se fosse um flipper gigante da década de 80. Então o pessoal entra, tem aquele clima de fliperama. E a gente abriu em dezembro também de 2025 uma operação em Foz do Iguaçu. Então a gente está lá a menos de 1 quilômetro das cataratas, com uma operação lá também. Então 2025 a gente fecha o ano com 3 operações da Big Land. E vem mais alguma pela frente? Vem mais alguma coisa. Essa parceria que a gente fez com o Open Park é porque a gente tem um projeto já na prefeitura de fazer o parque na frente do Open. Então a gente vai fazer meio que um núcleo, né? O Open Park junto com a Big Land, uma parceria. Então a gente vai ter um pavilhão ali na frente, junto com o estacionamento deles. Então vai ser a Big Land num tamanho maior, lá na frente do Open. Começa a construir uma cluster, né, de atrativos numa determinada região, Exato. Como é hoje o Carazal, com o Snowland e Aquamotion e Parque da Mônica. Exato, para lá já tem o Open Park, tem a Jolimon, tem Cachaçaria, tem alguns outros, mas parque com parque, assim como o nosso público é muito semelhante, os dois, não só os dois, a gente pega ali Floribal, pega a Turma da... Tem vários parques, né, que o público se conversa, então eu acredito que converge muito a gente tá ali e a forma como eles trabalham, né, o Open Park, o seu Renato, agora o Júnior, o filho, toda a família deles ali, conversa muito com o jeito que a gente acredita as coisas. E quando a gente estava lá nos nossos 7 anos,
O seu Renato, lá do Alpen, ele dizia, gurizada, comecem. Porque a gente sempre tinha o sonho de fazer um parque muito grande. Ele disse, não, comecem pequenininhos, daí vocês vão crescer. Então ele também foi um grande incentivador, então faz muito sentido a gente estar lá. Perfeito. Denis Chaulé, diretor da Big Land, muito obrigado pela entrevista. Um prazer, muito obrigado, Mirão. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também por mais 25 plataformas de internet, entre as quais RBT, Adilnet, Unifique e G2. Fiquem bem e até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Jardim da Serra, venha desfrutar o melhor da vida. Largo da Borges, no coração de Gramado. E Incorporadora das Hortênsias.